derrame sobre as nossas vidas neste momento. Nós te louvamos, ó Pai amado, agradecido no nome santo e bendito de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, tá? Graças e paz, igreja. Podem se assentar. Um pouquinho nervoso, para variar. Bom, a mensagem desta tarde, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Você está preparado? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo já ouviu. Acredito que todo mundo que está aqui já ouviu isso. Você está preparado para fazer aquilo? Você está preparado para fazer isso? Você está preparado para enfrentar aquilo? E a vida, desde que a gente é pequenininho, ela nos ensina a nos preparar. A gente sabe que a gente tem que estudar, a gente sabe que um dia a gente vai ter uma família, que a gente precisa de um emprego para a gente ter um dinheiro para sustentar aquilo que nós precisamos. Então, desde pequeno, obrigado. Desde pequeno a gente já se prepara para as coisas. Se você pesquisar no dicionário Aurélio, mas eu pesquisei no Google, que eu nem sei mais se existe Aurélio, se você procurar lá o significado de preparado, você vai encontrar uma pessoa organizada, uma pessoa pronta com antecedência. E pensando nisso, eu criei três pontos para a gente trabalhar. O primeiro seria você estar preparado. O segundo seria as consequências desse preparo. E o terceiro seria, mas preparados para quê? Eu vou usar um exemplo aqui, bem rapidinho. Um jovem, ele estava numa faculdade, uma faculdade muito importante, de nome, e selecionaram 20 alunos. 20 alunos. Desses 20, eles irão fazer uma apresentação e 5 seriam escolhidos para entrar numa empresa muito grande. O jovem foi lá, se preparou, falou, não, vou dormir cedo, que amanhã eu tenho que estar lá 8 horas. Colocou o celular para despertar 6h30 e foi dormir. Daí, ok. Dormiu, acordou no outro dia disposto, falou assim, não, vou correr para lá. Falou assim, ó, o celular nem despertou ainda, estou em tempo, está tranquilo, estou pronto, está tudo dando certo. Quando ele pegou o celular, 9h40. Aí ele já entrou em desespero, falou, nossa, o que eu faço agora, o que eu faço agora? Aí falou, quer saber? Já era, perdi, não vou mais não. Aí ele pensou, falou, quer saber, eu vou tentar ir sim. Aí foi, tomou um banho correndo, chamou o Uber, chegou lá e deu tempo. Chegou lá, ainda faltavam 2 pessoas para se apresentar. Esse jovem se apresentou e ainda conseguiu ser chamado, selecionado um dos 5. Mas isso só aconteceu porque ele estava preparado. E quando você se prepara para uma coisa, você não se prepara só para uma situação. Você se prepara para diversas situações. E isso só deu certo porque antes daquele jovem ir dormir, ele já tinha olhado quanto que ele tinha no cartão dele, se ele teria que ir de Uber ou de ônibus. Ele já tinha visto a rota que ele precisava traçar. E ele estava preparado para apresentar aquilo, independente do tão nervoso ele estaria. Então, quando nós nos preparamos para algo, nós devemos nos preparar também para todas as situações que podem ocorrer. Entrando no segundo tópico, as consequências do nosso preparo, muitas das vezes nós nos preparamos para algo, e quando aquilo não acontece do jeito que a gente quer, nós nos sentimos frustrados. Um exemplo assim, bem besta, assim, ó. Eu e meu irmão, uns tempos atrás, a gente veio jogar bola lá em Campinas. Acordamos cedo, corremos atrás das roupas, fomos pegar o carro, fomos lá no Santa Clara, na casa do menino, porque a gente não sabia ir, a gente foi buscar o outro menino, o menino não foi, e a gente foi lá para Campinas jogar. Chegou lá, o que aconteceu? Perdemos de 8-2, olha que benção. Eita, glória. 8-2 para os caras. Voltamos felizes pra caramba. E muitas das vezes isso acontece. A gente nos preparamos para uma prova, chega lá na hora da prova, vou virar a folha, vou para a pergunta mais fácil. Aí você olha, não, vou para a próxima que é mais fácil. Aí você vira a folha, aí você olha, não, a próxima é mais fácil. Aí você vira o gabarito. Você fala, eita, agora ficou bom. Muitas vezes nós vamos para uma entrevista e acaba não dando certo. E já entrando no terceiro tópico, que seria preparados para quê? Algumas pessoas dizem que quando você tem um sonho ou um objetivo e você não alcança aquilo, é simplesmente pelo fato de que você não se preparou o suficiente para aquilo. Você não conseguiu passar naquela prova porque você não estava preparado,
Você não ganhou aquele jogo porque seu time não estava preparado. E você não conseguiu fazer aquilo que você queria, não alcançou seu sonho, seu objetivo, simplesmente pelo fato de que você não estava preparado o suficiente. Mas como nos preparar para coisas que nem sabemos que vai acontecer? Afinal, a vida é uma coisa que a gente vive todo dia, acontece coisas inesperadas. Não estamos preparados para receber uma notícia ruim, que um parente nosso faleceu, que um amigo nosso sofreu um acidente, que aquele ente querido que a gente visitou alguns dias atrás, hoje está internado. Como nos preparar para isso? Como nos prepararmos para coisas que nós não sabemos? Existem coisas na vida que nós nunca conseguiremos estar preparados, não importa o quanto tentemos. Mas existe alguém que pode nos ajudar muito em relação a isso. Existe uma pessoa que pode nos mostrar. E se eu falasse que a gente tem uma base e um guia para isso? Por mais difícil que a gente seja, a gente pode ter uma base muito boa aqui. E quando a gente não entender essa base, a gente não entender o que está escrito aqui, a gente tem um cara que pode explicar para a gente o que a gente não está entendendo. E ele pode nos conduzir. E a partir do momento que Deus toma o controle das nossas vidas, Ele nos prepara para as coisas. Ele nos prepara para tudo aquilo de melhor e tudo aquilo que nós devemos fazer. E pensando nisso, eu criei 3 pontos diferentes. 3 pontos diferentes. E o primeiro seria: nós estamos preparados para os planos que Deus tem para a nossa vida? Nós estamos preparados para as coisas que Deus tem sobre a nossa vida? Pedi para a Gabi pôr ali agora o livro de 1 Reis. Quem quiser abrir, pode abrir. 1 Reis 17, do 8 ao 14. Já deixei separadinho aqui. 1 Reis 17, do 8 a 14. Diz assim, ó, eu vou ler rapidinho aqui. Então, a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu te disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se cessará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém. Gabi, deixa no 9 ali, rapidinho. Esse texto dá para trabalhar diversas coisas sobre ele. A confiança de Elias em Deus, quando ele mandou para lá. Um milagre sobre a farinha e o azeite que não se acabou, que Deus multiplicou. Mas o que eu queria trabalhar nessa noite é esse versículo aqui, ó. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei, ou preparei, uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Deus já tinha preparado aquela viúva para aquela situação. Ele já tinha. E ela concorda isso no versículo 12, quando ela confirma para Elias assim, ó: vive o Senhor teu Deus. Então ela sabia quem Deus era. Ela sabia. Quando Elias pediu água, acredito eu que deveria ter bastante, ou pelo menos o suficiente para eles, ela trouxe sem nenhum problema. Não, eu trago, quer água eu pego, vou lá buscar. Mas quando Elias pediu pão, aquela mulher entrou em desespero. Não, eu não tenho. Eu estou fazendo esse pouquinho aqui, ó, para mim e meu filho comer, e é o que tem. Depois disso aqui a gente está morto. A gente não tem o que fazer. E Deus confirma para ela, Elias confirma para ela falando que Deus ia sustentar todas as dificuldades que ela teria.
E quantas das vezes nós temos feito isso? Deus tem nos preparado para as situações, Deus tem nos preparado para os problemas e nós temos fugido. Deus tem nos direcionado para onde Ele quer que a gente vá e nós com medo e nós muitas vezes desesperados, não confiantes no que Deus pode fazer e nós fugimos. Nós estamos preparados para os planos de Deus sobre as nossas vidas? Deus quer fazer coisas grandiosas, mas e aí? Nós estamos preparados para isso? E no segundo ponto, no segundo tópico, eu mudei um pouquinho também, que diz assim: estamos preparados para as consequências da vida cristã? Estamos preparados para as consequências das coisas que nós vamos fazer para Deus? Isso é uma pergunta um tanto quanto pesada, né? Porque quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em amor, em milagres, em 1000 graus de unção, em coisas maravilhosas. Esse altar aqui deve ter uma unção, que pensa num lugar quente. Não é possível, gente. A gente está sempre querendo que... A gente pensa sempre nas coisas melhores, mas e aí? Estamos preparados para a vida cristã? Muitas das vezes nós nos frustramos porque nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. E aí Deus vai e fala para você assim, ó, vai lá naquele irmãozinho lá, ó, aquele lá mesmo que você já conhece. Aquela irmãzinha lá, ó, aquela abençoada que dá trabalho, e fala de Deus para mim. Aí você fala, ah, Deus, eu vou lá. Ele fala, vai. Não, senhor, mas... Vai. Não, vai. Você fala, então tá bom. Ou a gente fica igual a Jéssica no sábado, né? Não, Deus, isso... E Deus nos manda aí, a gente vai lá e fala de Deus, e aí o irmãozinho, a irmãzinha fala assim, não, domingo eu tô lá na igreja. Aí você tá aqui, sai do culto, aí ele tá lá naquela chácara que tem ali na esquina agora ali, ó, dançando e tudo, você fala, eita Deus. Tá bom, né? Aí Deus vai no outro dia e fala assim, vai lá falar com ele de novo. Fala, não Deus, mas ele já falou, vai lá falar com ele de novo. Fala, mas Deus, vai lá falar com ele de novo. E aí você vai lá. E novamente, nós nos esquecemos que muitas das vezes nós temos que fazer só aquilo que Deus manda. Porque quem tem que converter é o Espírito Santo, não a gente. Mas, usando um exemplo um pouquinho mais forte, lá em Daniel 3, do 16 ao 18, uma história muito conhecida. Eu vou ler aqui, ó, que diz assim, vou ler ali mesmo. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei Nabucodonosor: não precisamos defender-nos de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Galera, eu não sei como que vocês imaginam essa cena. Eu já fiz vou confessar uma coisa para vocês, já fiz essa ministração para os jovens, então, acho que esse cantinho aqui, ó, a maioria já ouviu essa ministração aqui. Mas, eu imagino essa cena na minha cabeça, né, muito engraçada assim, entre aspas. O rei Nabucodonosor falando assim, ó, eu fiz essa estátua aqui, ó, essa estátua é gigante. E quando soprar a trombeta, todo mundo ajoelhado, todos. E quem não ajoelhar, eu vou jogar na fornalha. Aí tá todo mundo lá, igual exército, assim, sabe aquela multidão de gente assim, ó. Eu já passei. Aquela multidão de gente assim, ó. Um monte de gente assim. E aí toca as trombetas. Aí todo mundo agacha, aí tá os 3 lá no meio assim, ó. Todo mundo agachado, eles assim, ó. Aí Nabucodonosor levanta e faz assim, ó. Aí um deles faz assim, ó. Tá ruim. Não dá para agachar para você não, cara. E aí Nabucodonosor ficou tão bravo, que ele desceu lá. Desceu. Falou pro jovem assim, ó, acho que vocês não entenderam. Não, vocês não entenderam. Quando eu soar essa trombeta, é para todo mundo ajoelhar. Todo mundo. E se vocês não ajoelhar, eu vou jogar vocês na fornalha. Vou soar de novo, hein. Toca a trombeta. Aí os jovens olham para ele e falam assim, ó. Zoado, não dá, ó. Você... Não dá para ajoelhar, não. E a gente lê essa passagem, é algo muito bonito. Mas a gente estaria preparado para isso? Diante da presença de um rei. Um cara que, entre aspas,
tinha poder sobre a vida deles aqui naquela situação. Tinha. Sobre a nossa vida, sobre a vida terrena, ele tinha. Nós teríamos coragem de responder para um Deus, para um rei, perdão. O negócio é o seguinte, cara, eu não vou me dobrar para você. Quer me jogar aí, pode jogar. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço, que nos guardou até aqui durante todos esses dias, ele tem poder facinho para me livrar daí. Facinho, facinho. E mesmo que ele não me livre, mesmo que ele não me tire dessa fornalha, eu não vou me dobrar a seus deuses, porque o Deus que eu vivo é verdadeiro, o Deus que eu sirvo é verdadeiro. E eles não sabiam o que aconteceria depois. Eles estavam entre um caso e a vida e a morte. E nós estaríamos preparados para isso? Para as consequências? Nós estaríamos preparados de colocar a nossa cara a tapa e sair por aí falando de Deus? Nós estaremos preparados para fazer como muitos missionários estão lá fora, diante de diversas situações, sofrendo ameaças e estão lá falando de Deus? Nós estaremos preparados para isso? Mas, falando de tudo isso, falando de todas as coisas, afinal das contas, para que a gente deve se preparar? Não precisa pôr não, Bi, mas se a gente pegar lá no livro de Mateus 6:25, Deus está falando assim que por mais que nós nos preocupemos, a gente não consegue acrescentar um dia de vida sequer. Nós não temos esse poder. Por mais que nós queremos, nós não conseguimos acrescentar 1 centímetro à nossa altura. E ele ainda diz assim, tá vendo os pássaros? Eles simplesmente vivem e voam e se alimentam porque eles sabem que Deus os sustenta. Então, para que a gente deve se preparar tanto, se no mesmo final do versículo ele diz assim, cada dia com seu mal, não se preocupe com o dia de amanhã. Mas Deus, mas eu não tenho que me preparar para estar com o Senhor? Eu não tenho que estar lá tendo intimidade com o Senhor, e aí agora o Senhor vem e me diz, se preocupa só com hoje? Se preocupa só com agora? Cada dia tem o seu mal, cada dia tem os seus problemas, cada dia tem as suas dificuldades, mas e isso, mas e aquilo, o Senhor me mandou fazer isso, e agora o Senhor fala para mim, se preocupa só com hoje? Deus, eu tenho que me preparar para quê? Afinal de contas. E aí entra o versículo-chave da minha ministração, e o título, que está lá em Amós 4:12, que diz assim, só o finalzinho ali, prepara-te, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Ali naquele versículo ele está falando com Israel, mas nessa tarde ele está falando conosco. Quando alguém te pergunta que você está preparado ou não para as coisas da vida, se você quiser, é uma pergunta que você simplesmente pode ignorar. Fala assim, eu não quero trabalhar não. Vou vender miçanga na praia. É o que eu quero fazer da minha vida. E aí? Tem gente aí eu não vou fazer faculdade não, para que eu preciso fazer faculdade? Se eu quiser trabalhar de servente a minha vida inteira. Oxe, eu posso escolher isso, preciso me preparar. Se eu não quiser ter uma família, no sábado aqui tinha uma irmãzinha que quase pulou da cadeira, ele falou que não queria ter família não ia casar, eu falei, aí é cada um, né? Mas, e aí? Se eu não quiser me preparar para isso? Mas, em relação a esse versículo, prepara-te, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus, eu tenho uma novidade para vocês. Mesmo que vocês não estejam preparados, esse dia vai chegar. Mesmo que vocês não se preparem ou que vocês simplesmente ignorem. Vocês falam, não, Deus, eu vou ver a vida do jeito que eu quero, do jeito que eu achar certo. E você tem direito disso. Você tem total escolha para fazer isso. Mas, quer uma coisinha um pouquinho forte mais para vocês ouvir? Para vocês irem para longe de Deus, para vocês passarem a eternidade longe de Deus, sem a presença de Deus, é simplesmente você não fazer nada. Porque para ir para o inferno, você não precisa estar preparado.
para ir para longe da presença de Deus, você não precisa estar preparado. Eles não exigem isso. Eles não querem preparo nenhum de vocês. Então o que eu queria deixar nessa tarde é: prepare-se, igreja. Prepare-se todos os dias. Porque a própria Bíblia diz que o dia do Senhor será como um ladrão. Ele não avisará. Ele será simplesmente um dia que vai chegar. E como eu já disse, estejam vocês preparados ou não, esse dia vai chegar. Amém?